bom podermos estar juntos para meditar nessa palavra linda. Nós estamos aqui também como o primeiro domingo do aniversário da igreja. O mês de outubro é o mês de muitos aniversários aí, não é mesmo, seu Flávio Ferreira? Não é verdade? O irmão Bruno não esteve conosco hoje, também completou aniversário. Hoje alguns outros irmãos vão estar completando aniversário. Mas é aniversário da nossa igreja. Mês de outubro, nossa igreja completa 33 anos de organização. Mais de 40 anos ela existe, mas como igreja organizada há 33 anos. E nós temos um dono. A Igreja Batista Morada do Vale tem um dono. O nome desse dono é Jesus Cristo. Porque foi ele mesmo que declarou ali para Pedro, quando naquele momento crucial dos seus discípulos junto com ele, e ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele seria. E aí eles falam, uns dizem que o Senhor é isso, aquilo, aquilo outro. A Bíblia fala sobre os profetas, né? E Pedro levanta a voz e fala assim: Tu és o Cristo. Ali foi do Espírito que trouxe essa palavra para Pedro, e Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra, no caso Jesus, sobre ele seria edificada a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E não pode ser especial, não poderia ser diferente, menos especial na noite de hoje, para que nós pudéssemos meditar nessa palavra linda e bendita. Por quê? Porque João, capítulo de número 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, traz-nos uma história muito especial, muito conhecida, acredito, por grande parte daqueles que gostam de ler a Bíblia. O versículo 16, de uma forma especial, alguns dizem que é o resumo da Bíblia. Mas eu não quero ler o 16, quero ler o 17, quero ler o 18. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto de João 3, 17 e 18. E assim diz para nós a palavra do Senhor nesta noite. Dá uma olhadinha, eu quero fazer um apelo. Olha do lado, tem alguém sem a Bíblia? Chega perto, compartilhe a Bíblia com esse irmão, com essa irmã. Ajude aí a ler um pouco essa palavra. João capítulo 3, verso 17 e verso de número 18. A versão que eu tenho aqui comigo diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Que Deus complete essa palavra no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Prestou atenção aí? O unigênito. Aqui nesse momento Jesus é o unigênito. O que me chama a atenção desse texto, que nós todos conhecemos, e aí, pastor Everaldo, o bom de ler um texto que todos conhecem, você não precisa explicar muito, porque todos conhecem, né, pastor Roberto? Mas ao mesmo tempo, como sempre a gente diz na igreja, você precisa extrair mais um pouco desse texto. E Nicodemos aqui é o texto em voga para nós, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos sai à noite para se encontrar com Jesus. Nicodemos era um homem importante naquela sociedade. Trazendo para os nossos dias, ele seria um senador da República aqui no Brasil. E aí, para não causar nenhum tumulto, abre aspas, permita-me assim usar, ele sai caladinho e de noite. A Bíblia diz que ele vai de noite encontrar-se com Jesus e começa um diálogo com Jesus ali. Jesus fala para ele daquilo que ele estava perguntando, desejando saber. Jesus fala sobre o reino eterno para ele. Ele faz para Jesus uma pergunta: Mestre, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus falou assim: parabéns, Nicodemos, parabéns, você disse a verdade.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. E ali ele pergunta: como assim? Nascer de novo? Como que a gente nasce de novo? Teria condições de eu, então agora, grande desse jeito, voltar para dentro do ventre da minha mãe? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando, ele escorrendo o texto, vai falar sobre nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um novo nascimento nele, no Senhor Jesus. E por isso, no João 3,16, que alguns dizem que é a essência ou o resumo da Bíblia, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, enviou, depende da versão que você tiver conhecido aí, o seu filho unigênito, entregou, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto continua agora nos 2 versículos seguintes, que nós estamos lendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Se nós formos olhar o original dessa palavra dentro do grego, nós poderíamos entender que significa punição. A palavra mesmo é poiné. É como se Deus estivesse assim, olha, Jesus dizendo: Deus enviou o seu Filho não para punir o mundo, não para dar uma penalidade ao mundo. Mas esse texto em especial é julgar. E então o verbo seria outro, não é mais o poiné, é o crinê, que tem essa tarefa de julgamento. É Jesus dizendo assim: olha, o Pai, ele enviou o seu Filho, não foi para julgar o mundo, trazendo para o nosso português, não foi para proferir uma sentença de condenação. Pelo contrário, olha ali, como depois da vírgula sempre tem um mas, não é, irmã Socorro? A irmã Socorro à minha direita, a irmã Alessandra à minha esquerda aqui, são as minhas mestres para assuntos da língua portuguesa. Como depois da vírgula tem um mas, o escritor traz para nós: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa salvação, meus queridos, dentro do seu original, tem uma conotação não somente de salvar, mas além de salvar, manter-se salvo, manter-se são, no sentido de resgatar, de poupar, de livrar das penalidades. Lembra? Ele enviou seu Filho não para condenar ou para julgar, não para penalizar, mas para salvar, ou seja, retirar da penalidade. Mas como depois da vírgula tem um mas quem crê nele, ou seja, quem crê no Filho, quem crê em Jesus Cristo, versículo de número 18 agora, não é condenado. E continua, porque depois da vírgula tem um mas. E depois dessa vírgula aqui diz: mas quem não crê já está condenado. Queridos, nesta noite eu queria entender com os irmãos sobre Jesus sendo advogado e sendo juiz. Detalhe importante, que nesse exato momento da história aqui bíblica e dos nossos dias hoje, Jesus continua ainda no primeiro tempo ali. Jesus continua ainda sendo advogado, como alguns dizem, né? Advogado. Jesus ainda hoje, queridos, continua sendo nosso advogado. Não é à toa que das cartas nós encontramos o autor dizendo que diante do Pai nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. Não é à toa que agora Jesus fala: olha, Nicodemos, ouça com atenção, Deus enviou o seu Filho, ou seja, eu estou aqui, não é para julgar, não é para condenar. A minha vinda aqui é para salvar, é para retirar da condenação, ou seja, aqueles que estavam indo para a condenação eterna, para voltar-se para Deus. E o que me chama a atenção, até fiz uma anotação aqui:
O julgamento, queridos, ele é inevitável. Todos nós compareceremos. Eu já disse para a igreja abrir meu coração que até ontem, até outro dia, para mim aquela fala que todos os caminhos levam a Deus era mentira. Eu entendi que não é mentira, mas é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, porque todos comparecerão diante do Rei, diante do trono, para receber a sua sentença. Mas enquanto nós aqui estamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o julgamento ele será inevitável, e sou eu e é você quem causamos esse julgamento. Sim. Quem nele crê não é condenado. Se não é condenado, então não haverá esse julgamento de sentenciamento para viver eternamente diante de Deus. O homem ele é livre para escolher o tormento eterno sem Deus, ao invés de escolher então a felicidade em Deus, como se tivesse direito então de ir para o inferno. Está na minha mão, está na sua mão. A decisão é nossa. É passar a eternidade com ou sem. Mas que isso, pastor? Isso é loucura. Só Deus sabe onde nós vamos passar? Não, a Bíblia garante para mim, para você. Nós aqui hoje podemos escolher o nosso destino. Por quê? Porque Deus enviou seu Filho não para condenar, não para julgar, mas para salvar o mundo. O que eu preciso fazer então? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo encarnado, nasceu de uma mulher, de uma virgem chamada Maria, mas que ele nasceu, cresceu, desenvolveu, cresceu, viveu por cerca de aproximadamente 33 anos sobre a face da terra, e ali deu-se o fim dele, humanamente falando, sobre a face da terra, onde ele foi julgado pelos homens injustamente, condenado injustamente, mas tudo isso estava dentro do protocolo do papai, tudo isso estava na cartilha de Jesus, e ele sabia disso. E no Getsemane foi o momento mais tenso da caminhada de Jesus sobre a face da terra, onde ele mesmo vira para o Pai, e a Bíblia diz que estava tão forte a pressão que ele chega a suar gotas de sangue, e ali ele fala para papai: papai, se possível, aparta, afaste, retira esse cálice. Ele faz isso, mas por fim ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Meus queridos, existe uma porta aberta para a vida. Nós aqui estamos, amigos que nos acompanham pela internet também, há uma porta aberta para a vida. Por quê? Porque Jesus não veio para condenar, e ainda é advogado, mas daqui a pouco ele virá como juiz. Mas olha só, eu preciso entender que essa porta é um presente de Deus. Quando eu olho para o capítulo de número 3, quando eu olho o versículo de número 3, Jesus declarou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu preciso então, para entrar por essa porta da vida, porque Jesus mesmo disse: eu sou a porta, eu preciso nascer de novo. Eu não posso continuar do mesmo jeito, eu não terei um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. O pecado nos afasta de Deus aqui e na eternidade, queridos, se eu não mudar de vida. E essa porta só abrirá para aqueles que têm fé. É muito importante o que Jesus fala então para Nicodemos.
Se nós olharmos para o finalzinho do versículo de número 15, ou todo o versículo de número 15, somando com 14, Jesus vai falar para Nicodemos, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É fé. Eu preciso acreditar. E ele vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu preciso entender que eu posso marcar o xizinho, ou na opção A, ou na opção B. Como assim, pastor? É o que está escrito no versículo de número 18: quem nele crê não é condenado. Aí você escolhe, marca o xizinho, eu creio. Ou então, não creio, aí você optou pela segunda. E aí então você não é condenado, você já está condenado. Jesus hoje ainda é advogado, mas se nós olharmos para alguns outros textos na Bíblia, quando a gente olha para Timóteo capítulo 4, segunda carta que Paulo escreve no capítulo 4, versículo de número 1, Paulo ali diz para nós que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir e julgar os vivos e os mortos, ele vai voltar. Ele veio para ser Salvador, para ser meu e seu advogado, mas ele não voltará como meu e seu advogado. Presta bem atenção. Ele voltará para ser o juiz. E aí sim, esse segundo exemplo, ele vai, permita-me, bater o martelo. Não tem mais jeito. Ele é o tribunal superior, lá será o tribunal superior de Deus. Não tem mais instância a recorrer. Mas enquanto nós aqui estamos, tem a instância JC, que é a instância de Jesus Cristo. Ele é o meu e é o seu advogado. Porque se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, a saber, Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, diz, versículo 30 e 31, que no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia, presta bem atenção, versículo 30 e 31 de Atos 17, ele diz para todo mundo, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem ressuscitou? Quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Jesus ou Cristo. E ele não está longe de vir. E eu termino João capítulo 5, de número 21 a 23 são os versículos. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E vou muito mais além, quando Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, o próprio Senhor Jesus ali fala: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que não me confessa, aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Hoje é o nosso primeiro domingo do aniversário. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós temos aqui uma mesa posta, onde nós celebramos a ceia do Senhor, um memorial. Está aí no boletim que você recebeu. A ceia do Senhor é um ato memorial. E participamos aqui porque Ele deixou para nós. Mas o melhor de tudo, eu creio, é participar na glória dele. Eu convido você para se tornar, se você ainda não é,
Porque existe uma fala satânica no nosso meio, que todos são filhos de Deus. Eu disse isso na sexta-feira. Não é. Nós somos criaturas de Deus e passamos a ser filhos como quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Frequentar uma igreja não me credencia a entrar no céu. Ser filho, de um membro de uma igreja ou de um líder eclesiástico não me credencia a entrar no céu. Casar com um cristão não me credencia a entrar no céu. Ser filho de um cristão não me credencia a entrar no céu. Ser pai e mãe de um cristão, nada disso. O que me credencia a entrar no céu se chama Jesus Cristo. E enquanto nós não participamos do grande banquete que o Senhor tem preparado para nós na glória, nós, em memória dele, realizamos o banquete aqui. E aí está no seu boletim que há uma importância muito grande nisso, porque nós fazemos isso para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Neste exato momento ele estava dizendo para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele já estava aqui encarnado, Jesus Cristo, e agora estava no processo para a salvação do homem. E por que então que nós participamos? Nós participamos porque nós somos obedientes a Deus neste momento. Nós participamos porque nós fazemos isso em memória da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós participamos porque também nós proclamamos que Jesus Cristo está voltando. Nós participamos porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós participamos porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. E nós participamos em agradecimento a Deus, ao Senhor Jesus, pelo seu sacrifício e pela vida eterna que nós temos nele. Jesus hoje é advogado, mas daqui a pouco ele é juiz. Você está preparado para ouvir? E o que você ouvirá? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai, que eu não te conheço? Eu queria que você pensasse nisso. Nós que aqui estamos, eu queria que você tivesse esse momento de reflexão, uma introspecção pessoal. E eu queria que você pensasse nisso, em nome de Jesus.